sinalizar aqui quem é que vai cair, né? Aí eu digo para vocês. Ah, começou, foi direto, que bom. Ele tinha sinalizado anteriormente, certo? Então, agora a gente inicia, né, o compartilhamento de tela para que a gente possa trabalhar, né, todas essas questões. E tenho certeza que alguns colegas, se não todos, já trabalham, né, com o MIT em alguma outra instituição. Então, assim, a contribuição que vocês puderem fazer, como eu já disse, a gente aqui está como facilitador, a gente não tem a palavra suprema, tá, aqui, e eu sou falho, né, eu sei muito bem, eu tento de todas as formas, né, prever as questões, assim como quando eu adentro na sala de aula, eu tento prever as questões que o aluno, né, possa ter dúvidas, mas eu sou falho também, e eu posso esquecer alguma coisa. Então, por favor, né, façam assim, tomem a voz, ajudem, contribuam. Né? O principal é que a gente possa sair daqui com a maior quantidade de aprendizado, sem dúvida. Pronto, gostaria de saber como grava. Pronto, a gente vai. Eu ia começar do começo, mas já que começou com dúvida, então bora lá. Eu gostaria de saber como grava, tá no chat, tá, gente? Isso daí. Sei onde aperta para gravar, mas depois não sei onde a gravação ou se realmente gravou. Pronto, eu apertei para gravar, o íconezinho está gravando aqui em cima. Ó. Dá para ver o nomezinho aqui em cima da minha tela gravando? Pronto. É sinal que está, né, sendo feita a gravação. Ao final, tá? Em alguns casos eu posso cancelar a chamada e daí quando o último componente sair, a gravação encerra. Tá? Mas isso daí não é legal porque às vezes tem aquele aluno que infelizmente botou lá, entrou na aula e foi dormir. Tá? Então a sua aula, de repente, que era de 1 hora, pode se estender por 5 horas. Então, o ideal é você voltar aqui nos 3 pontos, ó, e interromper a gravação. Tá? Interrompe a gravação. Então, a partir do momento que você interromper a gravação, onde é que vai ficar salvo? Vai ficar salvo no drive desse e-mail que você entrou. Então, eu entrei com um e-mail institucional, tá? Eu entrei com o e-mail do Estado. Então, lá no e-mail do Estado tem um drive, a famosa nuvem, né, que as pessoas falam. Tá? É um local de armazenamento remoto que você pode acessar por qualquer canto, qualquer dispositivo, contanto que você tenha acesso a esse e-mail, tá? Isso, na verdade, veio para salvar a gente, né? Diga-se de passagem, porque, assim, antigamente você colocava uma aula no seu computador e quando chegava na escola, eita, se eu tivesse com a minha aula aqui, eu apresentaria. Agora não, você joga no Drive essa aula e aí em qualquer canto que você for, você pode acessar aquela aula, tá? Então, assim, o Drive é uma ferramenta muito boa, tá? Fora isso, você pode deixar já o seu celular sincronizado com o Drive. Então, toda foto que você tirar do seu celular, ele já joga direto para o Drive. Então, acabou aquela história de o celular queimou, você foi roubado. Acabou aquela história de você perder toda a sua história de vida, né? O aniversário do seu pai, da sua mãe, o seu aniversário, aquelas datas importantes que a gente perdia quando o celular ia embora. Tá? Então, acabou essa história. É uma ferramenta muito importante, né? Que foi criada também pelo Google e por outras empresas, né, que a gente tem acesso, certo? Aí a gente pode falar em outro dia só sobre o Drive também, certo? Porque assim, é um mundo de ferramentas que na verdade veio para ajudar a gente, sem dúvida. Mas onde é que eu vou encontrar esse Drive? Vocês estão acompanhando aí, gente? Se em algum momento eu estiver falando e a minha fala não condizer com o que eu estou mostrando, é porque, né, a gente sabe que tecnologia é falha, certo? Então é sinal que caiu. Então agora eu estou mostrando a tela do Google para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo isso. Estão vendo? Sim, Pronto. ok. Tem esse quadradinho feito de bolinhas aqui, ó, em cima, tá? Lado superior direito. E aí eu clico nele, tem todas as ferramentas do Google aqui, ou as mais utilizadas, tá? O Meet é um dos, Gmail é outro, YouTube, certo? E você tem aqui o Drive, ó. Drive. Como eu tô
tá? Se vocês viram aqui a conta, deixa eu excluir aqui e voltar de novo. Se vocês viram a conta, eu tô por outra conta que não seja a do estado, tá? Eu tenho aqui, tem 4 contas no total, tá? Tenho tenho uma pessoal, tenho uma da outra instituição, tenho uma do estado. Então, e da Carla. Eu posso vir aqui, já que eu fiz a gravação por ela, tá? Fiz a gravação por ela, então eu troco a conta que eu vou acessar e daí eu vou para o Drive. Como eu estou dizendo, tecnologia às vezes é falha, ele está trocando ainda, então ele meio que desapareceu. Aí eu venho para o navegador, Drive, certo? E boto para acessar o meu Drive. Quando eu finalizo a gravação, vai estar lá no Drive, tá? Ah, mas eu não sei, tem um monte de pasta aqui. Aí você vem aqui, ó, no mais recente. No que for de mais recente. Você aperta aqui, ó, do lado, mais recente. Que, por sinal, ainda assim entrou na minha conta privada, tá? Aí você vai lá, troca para a sua conta institucional e coloca lá na mais recente. O que for de mais recente vai aparecer aqui. Se eu mando essa gravação para alguém, é sinal que eu compartilhei a gravação. Então vai estar aqui, ó, compartilhados comigo, certo? E se você quer acessar tudo, né, para ver onde é que você salvou determinado arquivo, aí você coloca em meu Drive. Aí aqui vão aparecer, né, os mais recentes e mais abaixo todas as pastas aparecerão para vocês, certo? Para que vocês tenham acesso a todo o material que foi salvo no Drive de vocês. Alguns podem dizer, mas o layout é igual do e-mail. É bastante parecido já para a gente não ter que aprender a mexer em outro layout, certo? A única diferença é que em vez de você ter aqui os seus e-mails, você tem as suas pastas com seus arquivos, certo? E daí esse arquivo pode ser acessado, né, por todo dispositivo. Professor, Pode falar. interessante, né, que esse layout, quando o senhor falou aí, né, eu até tinha comentado com Maria, que é a coordenadora da minha escola, que o Drive ele era muito parecido com o Gmail, né? O layout. Exatamente. Só que a diferença é que a gente consegue criar a pastazinha como diretório, né? Pronto, Para perfeito. guardar os arquivos, separar direitinho. Eles Coisa que o fizeram. e-mail você não consegue fazer. É Não isso? faz. Não É, faz. É porque exatamente são ferramentas diversas, né? pois Eles é. fizeram o layout do Drive parecido com o do e-mail, porque a gente já está afeiçoado a mexer no e-mail, né? Então Isso. eles não quiseram fazer nada tão diferente para a gente, porque tem uns É Drive aí que verdade. são bastante complicados de você mexer, tá? O É, Drive da Microsoft mesmo, ele é muito complicado de você mexer, certo? Então a do é. Gmail, ele trouxe exatamente essa proposta de ser mais prático. Isso, isso. Então, como estávamos já afeiçoados a mexer no Gmail, ele apenas deixou o formato do mesmo jeito. Em vez de você ter os seus e-mails, a lista com os seus e-mails, você tem a lista com as suas pastas, com seus diretórios, onde você pode criar pastas Exato. para salvar arquivos. Viu? Mas é isso mesmo. Isso. E é tudo amarrado, né? O Google Form, tudo que você O ideal o fizer, ele, bom é ele isso. joga na nuvem, que é o Drive, não é isso? Isso é ótimo. Isso é ótimo porque assim, você não precisa estar salvando em diversos locais. Se você deixar sincronizado o seu celular, eu vou começar já daqui, né? Espero que eu tenha respondido a pergunta da Denise Correia, tá bom? Mas se não respondeu, a gente fala mais um pouquinho, tá? Depois. Espero que tenha respondido. Eu vou começar daqui, como eu tinha dito, agora sim eu vou começar do começo, certo? Quando a gente vai acessar o Google Meet, né? Se você vier aqui, ó, colocou lá no Google, tá? Colocou na tela do Google e vier aqui nesse quadradinho aqui, ó, feito de bolinhas, você pode acessar o Google Meet por aqui. Clicou nele, ele vai para essa tela, tá? Aqui, como eu já tinha marcado essa videoconferência, essa reunião, ele já deixou aqui avisado. Além de deixar avisado, eu vou aqui para esse outro que é de outra conta, tá? Além de deixar avisado,
ele lança na agenda do teu celular, certo? Então, tipo, se você marcou uma reunião e deixou já programado, ele vai deixar na agenda do teu celular e você ainda pode colocar quantos minutos antes você quer que avise. E além do mais, se você tem uma turma, por exemplo, do Meet, ou mesmo se você tem uma lista de e-mails, né, salva no seu computador, você pode copiar aquela lista de e-mails todinhas e mandar como convite. Então, aquelas pessoas que receberem a lista receberem o convite, elas também terão salva na sua agenda do celular essa reunião. Então, quando chegar 30 minutos antes, aí dá um aviso, tá? Isso daí eu já vou mostrando, certo? Olha só, aqui tem o layout para você iniciar o Google Meet. Aqui tem nova reunião, se for você o programador dessa nova reunião, ou o link, né? Que aí você pode digitar um código que vai ser gerado ou copiar o link. De repente chegou no e-mail, copia o link e cola aqui. Como esses links, em geral, eles têm um hiperlink, né, embutido, que é aquela historinha de você clicar em cima do texto e já ir direto, aí essa parte daqui ela fica quase que desnecessária, né? Praticamente você não utiliza isso daqui. Tá? Então, bora para aqui, para esse lado. Nova reunião. Você pode criar uma reunião, tá? Diz aqui, criar uma reunião para depois, tá? Você pode iniciar uma reunião instantaneamente, ou você pode, conforme eu já tinha dito, deixar programado no Google Agenda, que foi exatamente o que eu fiz com essa reunião de hoje, tá bom? Então, ó, você pode fazer qualquer coisa dessa. Você pode iniciar instantaneamente. Preciso de uma reunião com um grupo pequeno, né? Que tem como eu mandar um monte, né? Compartilhar os links de imediato. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou iniciar instantaneamente. Mas o mais complexo, né? Para a gente aprender é isso daqui, ó. Programar no Google Agenda. Eu vou colocar aqui, certo? Programação. Quando você clica, você já vê, ó, que vai aparecer, né, adicionar o título. Então, eu vou colocar aqui, Google Meet. Aqui, data, né, data da reunião, hora, e daí você pode programar de 20h30 às 21h30, tá? Os dias. Se houver necessidade, tipo, se for aula, né, toda semana vai ter aula, então você pode colocar para repetir, tá? Você pode colocar para repetir, daí pode ser toda terça, pode ser mensalmente, pode ser anualmente, ou personalizado. Tem aula 2 vezes na semana, você vai lá e coloca já, deixa programado 2 vezes na semana, para que ocorra, né, essa reunião. Aqui vai ser o link, né, que vai ser gerado, tá bom? Esse adicional local não é tão necessário, né? Não é tão necessário. O que é importante aqui é a notificação, né? Que aí isso é muito legal, porque de repente, em meio a tantas reuniões remotas que a gente tem ao longo do dia, por exemplo, ainda agora mesmo eu estava em uma reunião antes de entrar nessa. A reunião começou às 5 horas da tarde, estava previsto para as 6 e foi até agora quase 7h30. Tá? Então, eu já tinha esquecido, né, dessa reunião, na verdade. Então, se tivesse uma notificaçãozinha dessa a cada 30 minutos antes, ou então você pode fazer assim, né, adicionar mais uma notificação para notificar 30 minutos antes, depois 10 minutos antes da reunião, certo? E daí você pode fazer uma descrição também, né, do que vai acontecer. E aqui você pode colocar convidados, tá bom? Eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Só um minuto. Pronto, agora. Aqui, ó, você adiciona convidados. Então, você pode colocar aí quem você quiser como convidado. Essa pessoa já vai receber o convite, ela já vai ter na agenda dela esse convite dessa reunião, tá bom? Então, adicionando esses convidados aí. Bom, basicamente é isso. Botou para salvar, certo? Vai ficar lá, ó, o Google Agenda, né? Se você olhar no seu celular,
a agenda do seu celular, o calendário, né, que a gente olha lá no seu celular, que também é do Google, ele vai ter lá a agendazinha marcada, tá? A reunião marcada. Dúvidas com relação ao agendamento? Oi, boa noite. Boa Eu noite. tenho com relação ao agendamento em si. É o seguinte, eu fiz esse agendamento, inclusive para não me atrapalhar tanto, né, com relação às escolas. Aí, quando eu fui dar aula, eu tive que ficar dando permissão para os alunos. Aí eu não entendi muito bem, porque assim, quando eu gero o link pelo. Achava, né? Que quando a gente gerava o link pelo e-mail institucional, já automaticamente ficaria salvo para quem tivesse o e-mail institucional para depois. Mas aí Bom, com esse agendamento eu não consegui fazer isso. Eu tive que dar permissão. Tu sabe certo. por quê? Ó, bora lá. O Google Meet, né, ele é um aplicativo que, apesar de estar relacionado com o Google, né, como um todo, ele fica meio que à parte do Google Sala de Aula, tá? Não sei se você teve experiências do Google Sala de Aula. Teve? Sim, na outra escola Pronto. que eu Então, o que estou. que acontece? Quando você tem uma turma direto no Google Sala de Aula, e aí você abre o Meet pelo Google Sala de Aula, qualquer pessoa que adentrar pelo Google Sala de Aula para ir para a sua sala de aula, não vai precisar de permissão, porque essa pessoa obrigatoriamente vai estar entrando de forma permitida. Ela já adentrou na sua sala de aula, tá? Já que no Meet, se você faz diretamente pelo Meet, obrigatoriamente, se você não fez aquele convite, porque lembra que eu coloquei aqui, ó, no momento que eu fui gerar a reunião, eu coloquei que tem os convidados, tá? Eu coloquei que tem os convidados aqui, ó. Se eu coloco convidado, essa pessoa que é convidada, ela não precisa pedir, né, permissão. Mas qualquer outra pessoa que acesse pelo link, ela vai ter essa necessidade de permitir, tá bom? É Entendi. trabalhoso? É. Eu não vou mentir que não é. Tá? É trabalhoso? É. Por isso que o ideal mesmo, tá, é o que eu vou mostrar agora. Tá? O ideal é o que eu vou mostrar agora para vocês, que é para que vocês adentrem no Meet pelo Google Sala de Aula. Né? Como estamos todos aqui do Estado, então o Estado tem essa opção, né? Ele disponibiliza essa opção para a gente. Então, eu marquei uma aula com os alunos, e daí eu digo, olha, gente, vai lá na turma de vocês, no Google Sala de Aula, e entra por lá, tá? Por quê? Porque aí eu não preciso estar permitindo que o aluno entre. Ele entra direto na sala, Ô, tá? professor, Pois não. professor, Pois não, pode falar. esse, como é que se diz? Essa informação que o senhor está dando aí, ela é muito interessante. Por quê? Porque está com 15 dias que houve uma formação lá com o pessoal do TI, lá do Neite, né? Melhor dizendo, com a Andréa, sobre alguns problemas que está havendo com invasões no Meet. E Importante isso. ela passou essa formação para a gente, para nos orientar a maneira de a gente resguardar a questão de segurança. Sim, Né? importantíssimo. Porque o MIT tem umas ferramentas, né? Não sei se o senhor vai abordar hoje ou vai abordar em outra oportunidade, que garante essa segurança quando as pessoas pedem permissão, né? Por mais de 3 vezes você não permitir, aquela pessoa já não entra mais, né? Tem esses recursos. Mas aí, pelo Google Sala de Aula, o senhor vai mostrar aí, realmente seria interessante, porque você só permitiria aqueles alunos que estão... Os alunos que já têm acesso. Já tenho, Já têm exatamente. acesso à aula, à sala. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado. Viu?
Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, se eu puder responder, fique à vontade. Meu nome é Tassiana, eu sou da Escola Aurélio Buarque. Pegando o gancho dessa questão da permissão, eu teria como bloquear essa permissão desses alunos depois de um certo tempo? Por exemplo, digamos que eu vou dar uma tolerância de 10 minutos para os alunos entrarem na minha sala de aula. Eu posso, então, depois bloqueá-los, já que eles entraram pelo sala de aula? Ó, aí como eu estou dizendo, né? A gente tenta prever todas as questões. Que eu saiba, não, tá? O que você pode é não aceitar mais. Porque assim, chega uma mensagem. Eu não sei se vocês já viram aí algumas mensagens chegando para eu permitir o pessoal entrar. Tá? Chega uma mensagem na minha tela. O que eu posso dizer para o meu aluno é o seguinte: se ele tem 10 minutos de tolerância, depois disso, eu não aceito mais que ele entre. Tá bom? Então Certo, é isso que eu queria. É porque eu tenho esse problema que às mas vezes eles para ficam. deixar já bloqueado depois de passar os 10 minutos, que eu saiba, é o que eu estou dizendo, ressalto, que eu saiba, não. Tá, joia. Obrigada. Tá? Então, gente, indo aqui para o Google Sala de Aula, né? Não é a formação sobre o Google Sala de Aula hoje, tá? Mas só para poder fazer esse ressalto do Meet. Indo para o Google Sala de Aula, se você entrar por uma conta particular, ele não está dando essa opção, né? De você fazer a videoconferência. Você tem que entrar pela conta institucional. Então, deixa eu entrar aqui na minha conta institucional, certo? Para que vocês vejam. Vou entrar aqui em uma turma dessas. E aqui, ó, ainda ninguém gerou o link, então vou botar para gerar o link, certo? Gerar o link e salvar. Esse link gerado aqui, o que acontece? Os alunos já estão cadastrados, tá? Nessa turma. Eu já tenho os alunos cadastrados nessa turma. Então, se eu marquei a aula com eles em um determinado horário, determinado dia, eu venho aqui nesse link e clico nele. E daí eu abro a sala. Se o aluno ele entrar pela sala do Google Sala de Aula, ele não precisa de permissão, tá? Ele não vai precisar ficar pedindo a minha permissão para isso. Se algum aluno disser o seguinte: professor, não estou conseguindo adentrar o Google Sala de Aula, tem como o senhor me enviar o link? Você pode enviar o link, né? Compartilhar com ele o link, porém, quando ele for solicitar a entrada, aí vai aparecer para você, né? A pessoa está solicitando a entrada, aí você permite ou não, tá? Acontecia logo no começo muito disso, né? Quando os alunos não estavam com os e-mails disponíveis, que a gente ficava tendo que permitir esses alunos entrarem na aula, certo? E às vezes eles pegavam e compartilhavam esse link com outras pessoas, com pessoas estranhas à sala de aula, e as pessoas entravam, né? Eu tive problema, inclusive, na particular, tá? De alunos de outras instituições entrarem na minha aula, ou mesmo de outras séries, tá? Adentrarem na aula, e daí o legal é que você pode excluir a pessoa também, tá? Então, ó, a gente já foi para a programação da aula, você pode criar de imediato também uma reunião, tá? Pode iniciar de imediato uma reunião instantânea, certo? Nem sei como é que vai acontecer isso. Ele vai abrir direto. Eu espero que não trave. Vai abrir uma reunião dentro de outra. Eu achava, ó, mais uma coisa para a gente aprender junto. Eu achava que não era possível. Eu espero que não trave para vocês, tá? Então, assim, abrir uma reunião dentro de outra reunião. Isso daqui já é legal, ó. Por quê? Aí eu já mostro para vocês. Todo mundo está conseguindo ver essa reunião que eu estou apresentando? Está aparecendo para vocês? Sim, professor. Está aparecendo. Show de bola. Então, a gente vai mexendo e vai descobrindo, né? Exatamente. Eu achava que não podia, por isso que eu fiz a apresentação. Eu até falei para vocês, uma parte eu vou falar mexendo mesmo e outra parte eu fiz uma apresentação. Ó, gastei aí umas meia hora do meu tempo de hoje para fazer essa apresentação e que era desnecessário porque existia essa possibilidade. Mas que bom que a gente descobre essas coisas, não é?
Aprendendo juntos. A frase, alguém já descobriu a frase do início da formação? Alguém já descobriu de quem é? A gente precisa aprender juntos, né? Sempre. Então, olha só, gente. Entrou, né, na sua formação. Se alguma outra pessoa entrar, se for, né, pelo link que você compartilhar, você vai precisar permitir, vai aparecer aí um nomezinho para permitir. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui novamente, só para mostrar a vocês. Vou entrar pelo celular, tá? Participar de uma reunião. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Já que surgiu essa demanda, então, vamos lá. Participar de uma reunião. Se vocês olharem aqui nesse cantinho aqui, olha, gente, tem o link, né? Você pode copiar e mandar por e-mail, por exemplo. Ou se você tiver com dificuldade, eu estou com dificuldade de mandar por e-mail, né? Eu quero algo mais prático. Você manda só esse códigozinho daqui, ó. A pessoa vai pegar esse código, aí tem essa partezinha de botar para participar da reunião. Lembra lá? Vou voltar aqui na tela. Tem essa parte que bota aqui, ó, digite o código. É exatamente aquele código que você vai digitar aqui, tá? Para poder participar dessa reunião. Esse é -XE BW YW. Botar para participar. YM. Jamerson, Oi, pode falar. a pergunta que você fez aí é da Dalila Ferreira, né? Aprender junto, rir Sim. juntos, caminhar junto, fazer tudo juntos, né? É Perfeito. assim. Olha, eu botei para entrar e ele abriu aqui, ó. Alguém está tentando entrar, tá? Vocês viram? Alguém está tentando entrar. Isso daqui é o que vai aparecer, tá? Alguém quer participar desta chamada. Por quê? Eu não enviei convite, né? Eu não me enviei convite. Então, se a pessoa está querendo entrar, né, eu tenho que permitir ou negar. A pergunta que a professora fez, se eu poderia negar a permissão, posso negar a permissão. Depois de passar da tolerância, eu posso negar a permissão. Tá bom? Como eu vou negar agora, né? Então, gente, entrei na minha reunião, certo? O que eu posso fazer aqui dentro dessa reunião agora, tá? Eu vou aqui para deixar essa daqui mostrando, porque aí fica com menos informações do que com essa daqui. Essa daqui já tem bastante informação, né? Deixa essa daqui mesmo. Vou até apagar aqui a câmera para ficar só a foto aí aparecendo. Entrei na minha reunião, as pessoas começam a entrar, eu permito que as pessoas entrem. Quais as funções que eu posso utilizar aqui nessa reunião? Eu posso ver o chat da reunião, tá? Eu posso ver as pessoas da reunião, tá bom? Eu vou adicionar aqui só uma pessoa. Não, posso voltar depois para poder falar sobre isso. O principal, que muitos professores acabam tendo dúvida, a apresentação, né? Como é que eu apresento alguma coisa pelo Google Meet, né? Vou iniciar minha aula, fiz um data show, ou então eu quero apresentar um vídeo, se for o caso. Tem alguém chamando aí, pedindo para entrar. Só um minuto. Já foi. Sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando agora, sejam bem-vindos. E a gente está falando um pouquinho sobre apresentação agora de uma aula, por exemplo, no Google Sala de Aula. Então, para apresentar, tem o iconezinho aqui embaixo, tá? Que é o nome apresentar agora. E daí tem 3 opções. Uma dessas é a que eu estou utilizando agora, tá? Que é apresentar a tela inteira. Isso daqui é muito bom para quando você precisa ficar pulando de uma tela para outra, como é o caso do que eu estou fazendo, certo? Como eu estou pulando de uma tela para outra, então não se faz necessário você deixar a tela fixa, né, em uma determinada apresentação. Então você utiliza isso daqui, ó, apresentar a tela inteira. É o que eu estou fazendo agora, né? Ressalto. Você pode ainda apresentar só uma janela. Então, quando você clica aqui,
vão aparecer as janelas que tem disponíveis no seu computador, tá? Não é a janela do seu navegador, são as janelas disponíveis no seu computador. Então, eu posso apresentar aqui a janela do Meet ou do Google, na verdade é do PowerPoint, né? Porque está com uma formação do Google Meet, tá bom? Isso daqui é o PowerPointzinho, que é o que a gente utiliza em geral para as aulas, né? Então, você fez lá o seu PowerPoint e você pode apresentar. Algumas pessoas estavam tendo dificuldade, porque diziam o seguinte, ó, eu não vou colocar para apresentar por esse daqui não, porque aí eu já não sei o que vai ocorrer depois disso, tá? Duas telas apresentando uma em cima da outra, aí eu já não sei o que vai ocorrer. Pode ser que dê aí um paradigma desconhecido e a gente se desconecte com relação a isso. Eu vou colocar por aqui mesmo. Se eu aperto aqui, ó, vou colocar para apertar para parar. Certo? E se eu aperto aqui e coloco para apresentar uma janela, que é a da minha apresentação da aula, ela vai chegar para vocês aquela apresentação que não é do modo tela cheia. Certo? Vocês estão vendo aí agora, não é no modo tela cheia, né, essa apresentação. O Google, eu acho que ele dificultou um pouquinho as coisas, porque antes, né, logo no começo, você apertava um F5 e ele já reconhecia essa outra tela, tá bom? Essa tela cheia. Agora ele não está fazendo mais isso. Quando você aperta o F5, que é para deixar em tela cheia, no modo apresentação do PowerPoint, ele não está acompanhando, certo? Se você for por apresentar, né, uma janela. Então, para esse caso, de forma mais fácil possível, qual é a forma mais fácil possível que eu posso fazer, Jamerson, para poder apresentar o meu slide para o aluno? Aí você não coloca em apresentar uma janela, você coloca naquela primeira opção mesmo, que é apresentar a tela cheia, tá? Porque aí, para todo canto que você for, a sua tela vai sendo apresentada, tá bom? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, tela cheia, vê só. Coloquei tela cheia, beleza. Estou aqui junto com vocês vai chegar aí para vocês, tá? Estou aqui junto com vocês no Google Meet. Se eu vou para o YouTube, vai comigo também, vocês vão comigo para onde eu for, né? Nesse caminho que eu for percorrendo dentro do computador. Se eu for para minha aula, aí vocês vão junto também. Vê aí se vai chegar para vocês. Chegou para vocês a apresentação do PowerPoint? Sim, tranquilo. Pronto. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui e aperto para apresentar, ou vou lá no meu teclado e aperto F5, essa apresentação, ela vai para a tela cheia, para aquele modo tela cheia, que é onde eu vou passando os slides, tá? Deixa eu tentar aqui, o meu computador tá daquele jeitinho lento, né? Mas pronto. Acho que chegou aí para vocês também. Alguém confirma para mim? Sim, chegou. Pronto. Então, aqui eu vou lá e dou minha aula, né? Vou lá, chego, começo a falar, formação Google Meet, facilitador. Estou falando e vocês estão me acompanhando na aula tranquilamente, tá? Se você for por aquela opção, que foi até o que eu salvei aqui, ó. Se você for pela opção uma janela, você também pode fazer isso, só que é mais complexo. Eu até tinha botado aqui, mas depois eu disse, não, né? É tanta informação que eu não vou nem trabalhar em cima disso daqui. Se tem essa opção mais viável, que é só ir pela tela inteira, tá? Não tem para que a gente tá complicando as coisas, certo? Foi exatamente o que eu tinha colocado aqui, ó, que você, né, ia exatamente navegando pelas janelas, certo? Isso daqui é legal quando você está fazendo mais de uma coisa. Por exemplo, você vai lá e está programando um vídeo para eles assistirem também. Então, você deixa ele em uma janela só, certo? Você acaba deixando ele na janela
da aula, enquanto isso você está abrindo o seu link de internet para ir lá no vídeo do YouTube. E é legal por conta disso, né? Mas é um pouquinho mais complexo para a gente trabalhar hoje com tantas informações, tá bom? Então, assim, eu optei por não trabalhar em cima disso hoje, né? Já que a gente tem essa outra opção mais viável, certo? Eita, e aqui de hoje que a Peppa Pig tá aqui, né? Vim homenagear meu filho aqui que gosta de Peppa Pig, então é exatamente a próxima opção que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês por essa tela aqui. Vocês estão me acompanhando? Então, eu vou lá em apresentar e eu coloco uma guia. Isso daqui é legal, porque os especialistas recomendam que quando você for passar algum vídeo ou algum site que tenha muita animação, por exemplo, né, animação de computador, você apresente por este modo aqui, que é mais fácil de ele não travar, certo? Apesar de que, ainda assim, de vez em quando fica travando, tá bom? Então, assim, você aperta aqui e vai aparecer uma lista com todas as guias que você com todas as guias que estão abertas no seu computador, guias de internet, tá? Que estão abertas. Então, a gente tem as diversas guias aqui do Meet, que eu abri, e você tem a guia do YouTube, tá bom? Eu não vou clicar, como já disse. Eu não vou clicar para não abrir uma apresentação em cima da outra apresentação, né? Que eu não sei o que vai dar realmente. Depois eu testo quando eu estiver aqui em casa, eu testo para ver se dá algum problema de abrir uma apresentação em cima da outra. Até porque no cotidiano da gente, a gente não vai estar fazendo isso, né? De abrir uma apresentação em cima da outra. É mais nessa formação mesmo. Mas aqui na prática eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vou parar essa apresentação que está sendo feita da minha tela e vou abrir para vocês o vídeo, tá? Por aquele caminho, não vai aparecer aí, né? Eu abrindo, mas por aquele caminho eu vou abrir o vídeo para vocês. Aí vai mostrar para vocês esse vídeo. Dizem, é como eu estou dizendo, os especialistas dizem que esta é a melhor forma de você apresentar vídeos, tá? Para os seus alunos, porque tem uma chance menor de travar. Porém, como a gente sabe que a tecnologia ela depende de diversos fatores, como, por exemplo, a sua internet, a internet do aluno, né, a velocidade do seu computador, dentre outros tantos fatores, né, pode ser que chegue travado também para vocês. O Castelo do Vento. Não sei como é que tá chegando o som para vocês aí. Sua família vão passar o dia Tá fora. bom, tá tranquilo, pessoal. Importante, ó, para não dar eco, O que é o Castelo do Vento? quando você estiver papai? apresentando o vídeo, você muito desliga o seu microfone. O George gosta de castelo. Mas parece uma coisa chata, tipo... Porque só senão o brinquedos. vídeo fica dando eco para vocês. Pode ocorrer de dar eco para Professor, vocês. Lá de cima do Professor, castelo. Dá até pra ver Já a casa da aconteceu vovó e em do algumas vovô. formações comigo, com os professores da minha escola, com vídeo, eles não escutarem. Os professores não está saindo som, não está saindo áudio. Até Vocês que estavam apareça a escutando agora imagem. normal? Isso, até que apareça a imagem, aí quando eu boto para rodar o vídeo, os professores não escutam. Eu não sei Não, mas o é isso que eu estou perguntando. Agora, vocês estavam escutando normal? Agora estava normal, estava Que tranquilo. bom, que bom. É o que eu estou dizendo, professor Arquimedes. A tecnologia, a gente, assim, tudo na vida a gente está em constante aprendizagem. A tecnologia É verdade. também, ela nos desafia bastante. Já aconteceu comigo também, né? Eu fiz o procedimento todo certinho e o vídeo e o áudio do vídeo não saía, né? Foi algum problema que eu segui? Não, infelizmente não. Tem diversos fatores que contribuem para isso. Por exemplo, se a minha internet ela não tiver tão boa, é como se ela selecionasse qual a prioridade, tá? No entanto, que quando você está com a internet um pouquinho fraca, e aí você está com o vídeo ligado, o seu áudio fica picotando. Aí, para que você tenha prioridade para o seu áudio, o que se recomenda? Desligar o seu vídeo, tá? É como se fosse uma pilhazinha que ela dá prioridade da energia. E aí, se você está no vídeo, ela vai dar prioridade para o seu vídeo. Se você está no áudio, ela dá prioridade para o seu áudio.
Se você está nos dois ao mesmo tempo, você vai estar gastando a pilha com as duas atividades ao mesmo tempo. Então, as duas serão de péssima qualidade. Certo? Então, é basicamente isso. Quando você for apresentar, né, se tiver com algum problema desse, você tenta desligar o seu vídeo para poder dar prioridade ao áudio, certo? Se infelizmente não funcionar, é porque realmente é uma incógnita, né, para todos nós, de verdade. Mas o caminho é esse mesmo, ó. Vou abrir aqui outro vídeo, tá, para vocês. Pessoal. Pode falar. Agora também não tem a questão de ser dois áudios, né? Porque tem o áudio do vídeo e tem o áudio que você está falando. Não são dois áudios diferentes. Pronto. Eu fui apresentar e aí os alunos não estavam conseguindo ouvir o vídeo porque eu desliguei o meu áudio. Mas aí, quando eu liguei o meu microfone ficou dando eco. Entendeu? Aí, como se fosse os dois. Foi exatamente o que eu tinha falado, Bianca. Foi exatamente o que eu tinha falado. Eu vou testar de novo com vocês, tá? Por quê? Para não ficar dando eco, né? Quando você está apresentando o vídeo, para não ficar dando eco, você desliga o seu microfone. Se estiver funcionando tudo ok, os alunos, tanto os alunos como você, escutarão o vídeo, certo? Porque assim, são caminhos diferentes que o computador tem, né? Um é de saída, o outro é de entrada. O microfone é de entrada, captação, tá? E o áudio, né, do som do vídeo é de saída. Então, como são caminhos diferentes, um pode captar o do outro, tá? Um pode captar o do outro. Por exemplo, se o vídeo estiver rolando lá, o microfone tem como captar o som do vídeo. Aí, por isso que fica dando eco, certo? Por isso que um fica interferindo no outro. Mas deixa eu testar novamente aqui com vocês. Prometo não colocar a Peppa Pig dessa vez. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu acho, professor, que a professora Silvaneide está pedindo a palavra aí no certo? chat. Certo. Oi, boa noite, Jamerson. Boa noite. Sou professora do Aurélio, de língua portuguesa. Quero Eu tirar acho que já trabalhei com você em algum canto. Não estou lembrado onde, especificamente. Já sim, acho que é Rosário Ribeiro. Pronto, acho que foi de lá mesmo. Acho que foi de Santa lá Amélia. mesmo. Não, Santa Amélia não. Santa Amélia eu fui aluno lá. Pois é, eu acho que eu fui só professora, mas fique quieto, por favor. Será? Acho que sim. Tudo bom, Cala a Jamerson? boca para não entregar a idade. Não, ninguém ouviu nada sobre isso. Ô, Jamerson, me tira uma dúvida. É o seguinte, você está... Primeiro, em relação a lá o início que você estava falando, só para reforçar ou me certificar. Para gravar a aula ou a reunião, enfim, só pode ser ou o administrador da reunião fazer isso, ou outra pessoa pode estar gravando. Essa é a primeira pergunta. Bom, quando o e-mail é institucional, aí eu respondo de certeza, porque eu faço isso cotidianamente com meus alunos. Eles têm a permissão, tá? Quando o e-mail é institucional, eles têm a permissão para gravar a aula. No entanto, que quando dá qualquer problema no computador, pode ser no meu ou no da escola, também que já aconteceu, eu entro pelo celular, e o celular não tem essa opção. Então eu digo, bota para gravar, gente. Aí todos têm a permissão. Pronto. Então, assim, como no nosso caso aqui do Estado também são e-mails institucionais, as pessoas que entram, eles têm a permissão também de iniciar a gravação e finalizar a gravação. Perfeito. O único detalhe é o seguinte, que você, como você criou, né, essa reunião, tanto você como a pessoa que gravou, elas terão acesso à gravação. Sim. Certo? Então, o aluno, por exemplo, ele também vai ter acesso a essa gravação. Sim. Ou outra pessoa, outro professor, ou alguém do tipo. Certo? E a segunda pergunta que você tinha? A segunda é o seguinte, na apresentação das guias, né? A tela inteira, uma janela guia. Em uma guia, no seu apareceu o aplicativo YouTube.
E no meu não aparece, porque eu estou fazendo ao vivo. Você está falando e eu estou fazendo aqui, viu? Tô Muito fazendo bom, muito bom. É assim né? mesmo. A ideia Estou é essa. fazendo, tô fazendo ao mesmo tempo. Então, eu estou observando aqui que na minha guia não tem o YouTube. Essa opção sou eu que tenho que inserir ou o meu computador, a minha tela aqui só está oferecendo? Por exemplo, tem o WhatsApp, tem o Gmail, tem o Meet, tem o Google Drive, mas não tem o YouTube. Então, As guias são as que estão abertas no seu navegador, tá? Então, é sinal que o seu WhatsApp está aberto no seu navegador, é sinal que os outros aí estão abertos. Então, você abre o site, o YouTube, e aí ele vai aparecer como uma opção também. Tranquilo, fechado. Tá E bem. uma outra dúvida. Aqui na questão da tela inteira, eu tentei abrir no meu e não consegui. Ele diz assim, quando eu aperto, né, aí ele aperto lá na tela e compartilhar. Mas aí não aparece a apresentação para mim. Eu gostaria que você voltasse, se fosse possível, para mostrar como foi que você fez, para ver o que foi que, de repente, eu fiz algo de errado, que não deu certo. Deixa eu entender. Quando você aperta em tela inteira, Isso. não aparece nada. Não aparece nada. Tipo assim. É exatamente isso. A ideia é exatamente essa, é que você apresente a sua tela de forma natural. Por exemplo, eu não estou vendo o que eu estou apresentando. Entendeu? Certo. Não aparece a mensagem, você está apresentando, com exceção do cantinho lá, de apresentar agora. Se eu for em apresentar... Peraí, deixa eu colocar. Coloque, porque fica mais fácil, né? Você, no caso, abriu uma tela à parte, não foi isso? Não, eu abri a tela, né? Deixa eu Ou cancelar. você está mexendo nessa reunião da gente mesmo? Não, eu tô sozinha, não, tô sozinha. Eu cliquei na tela inteira, certo? Aí, quando eu abro, aí diz assim, compartilhar a sua tela inteira. Então, isso aqui, quando eu clico compartilhar, as pessoas que estão na sala comigo é que estão vendo, eu não. É isso? Elas virão a sua tela. Eu só fazendo uma retificação aqui, aparece sim a mensagenzinha dizendo, você está apresentando para todos, certo? No momento que você está apresentando. Estou vendo aqui. Tá? Aparece uma telazinha. Você está apresentando para todos. Você não vai ver nada que você está apresentando porque é a sua tela. Mas aparece isso daí que você está apresentando para todos, sim. Ok. Chegou para você também? Apareceu para você isso? Sim, apareceu. Pronto. Então, assim, essa é a melhor opção quando você quer ficar mudando de tela, tá? Você quer ficar mudando de uma tela para outra. Por exemplo, eu abri o YouTube, abri uma apresentação, abri, sei lá, um site para mostrar para o meu aluno. Você vai ficar mudando de tela, essa é a melhor opção que tem, certo? Porém, é como eu disse para vocês, alguns especialistas, né, na área da tecnologia, dizem que a melhor forma de você apresentar animação ou vídeo é naquela partezinha que mostra, na última opção, que tem lá, que é exatamente para isso, para apresentar uma guia, né, de animação ou vídeo. Sim. Certo? Que aí é mais fácil de não travar. Deixa eu tentar aqui com vocês, né, mais uma vez, para ver se vai dar certo e não vai travar o áudio, né? Porque, assim, a gente que mexe com essas coisas de tecnologia, né, a gente faz e deixa a oração em ponto de bala também, porque é aquela história. a gente se planeja, né? Mas tem que orar também, tem que fazer aquela reza para a tecnologia colaborar, porque também quando não quer ir, não vai não, viu? Então, eu prometi para vocês que não ia ter Peppa Pig, né? Então, coloquei aqui Tom Hero, tá? Em homenagem também ao meu filho, que ele gosta disso daqui. Chegou aí para vocês? Sim. Então, bora lá. Vou desligar o meu microfone, tá? Para não dar Jet to control room. Package pickup. Time to go. Engine mode.
O áudio do vídeo para vocês, tranquilo? Sim, Tranquilo? sim. Tranquilo. O caminho é esse, tá? O caminho é esse. Você bota para apresentar uma guia, coloca lá no YouTube. O ideal é que se desligue o seu áudio, a não ser que você vai lá apresentar um vídeo e vai fazer comentários ao longo do vídeo. Aí você tem que deixar o áudio ligado mesmo, né? Mas aí corre o risco de ter essa interferência, tá, gente? Para a gente não se estender tanto, eu vou, né, tentar ser o máximo objetivo, mas, claro, respondendo as perguntas de vocês também, certo? Com relação ao próprio layout, né, do Google Meet, você tem algumas funcionalidades para poder organizar a sua sala de aula, né, enquanto vocês estiverem aí utilizando. Então, primeiro, a gente toda vez, né, pede que os alunos desliguem os microfones. Gente, desliga o microfone para não ficar atrapalhando, né, ao longo da explicação. E só liga quando for dar alguma contribuição ou perguntar ou coisa do tipo. Mas o aluno foi lá e sempre tem um engraçadinho que disse que vou ficar colocando música durante a aula. Você tem essa opção de desligar. É uma pena que é uma opção que a pessoa desliga e não é definitiva, entendeu? Então, você desliga e ele pode voltar a ligar novamente. Mas, pelo menos, você tem a opção de desligar, certo? Você pode desligar tanto aqui, ó, certo? Todo mundo está com o microfonezinho desligado, então não aparece, né, para mim essa opção, porque todo mundo já está com o microfone desligado. Pronto, aqui o Arquimedes, vou desligar o dele, tá? Desativar o som. Você pode desligar daquela pessoa especificamente, mas pode ligar, viu, Arquimedes? Fica à vontade. É porque eu deixei ligado, não percebi. Mas foi Não, bom tranquilo, aí. tranquilo. Aproveitou para desligar. Foi bom para a exemplificação. Ou você pode vir aqui, ó, tem lá 10 pessoas com o microfone ligado. Se você for desligar uma por uma, vai demandar muito tempo. Você pode vir aqui e desligar todos, ó. Desligou todos, óbvio que só o seu que vai ficar, tá? O da pessoa que está apresentando não é desligado. Só o seu fica, tá bom? E são exatamente esses controles para a organização. Se você clicar nele, ele diz aqui também. Compartilhar tela. Todo mundo pode compartilhar ou só você? Sempre tem aquele estudante engraçadinho que a pessoa está lá dando a aula e aí ele pega e começa a compartilhar uma tela qualquer. Então, você pode tirar essa opção de compartilhar a tela, tá? Onde, Jamerson, que eu não vi, que você clicou? Bora lá, de novo. Quando você vai lá em pessoas, aí tem a opção desativar o som, né? Adicionar mais pessoas ou controles do organizador, certo? Clicou nele, aí você pode tirar essa opção de compartilhar a tela. Então, se vocês forem aí no canto direito inferior da tela de vocês, tem a opção de compartilhar a tela, tá? Para vocês, porque está ativo aqui. Mas se eu clicar, ela desaparece. Você não pode mais estar compartilhando a tela, tá? Do mesmo jeito o chat, às vezes, né, querendo ou não, a gente ao longo da aula se empolgou, né, colocou lá na apresentação. A única coisa chata do Meet que eu acho é isso, é que quando você joga para uma apresentação, você não vê mais o que está acontecendo no chat do Meet. São Tá? na tela cheia, no caso, né? Sim, se botar em tela cheia, você não vê mais. Qualquer guia que você for pulando, você não vai ver mais o que está acontecendo no chat. O ideal, no Zoom, eu gostava dele por conta disso, porque ele ficava mostrando uma janelinha com o chat. E daí já viu, né? Se o professor dá qualquer vacilo e passa 10 minutos sem retomar lá no Meet para olhar o chat, como é que anda, os alunos fazem aquilo dali, tipo, né? Na minha aula mesmo, infelizmente, eu já tive os piores assuntos sendo tratados no chat. E eu só fiquei sabendo depois. Tá? Eu só fiquei sabendo depois, quando eu fui revisitar isso daí, né? Quando eu fui dar uma olhada no chat novamente, foi que eu vi que o assunto... Vê lá, professor de Biologia e de Ciências dando aula sobre sistema genital feminino e masculino. Imagina o que tinha no chat dessas crianças. Imagina só o que tinha no chat, tá? Então, assim... A única coisa chata que eu acho no Meet é isso, é que você tem que estar toda hora atento, né, para o seu chat, ou simplesmente, se você está apresentando tela, você vem aqui, ó,
desliga o chat. Pronto. Desligou o chat, Exatamente, James. não tem mais conversinha. É exatamente esse controle aí que é importante. Demais. Que foi falado sobre a questão da formação de segurança no mito. Esse, você ter esse controle aí, né? Muito Da bom. questão de compartilhamento de tela, e você só abrir o chat quando necessário. Exatamente. Quando você faz uma botou pra pergunta, tela, quando você faz uma pergunta e quer que o aluno responda lá no chat. Aí você Exatamente. abre para ele. É isso? Perfeito, ponto perfeito, professor Arquimedes. Então, você volta aqui, né? Voltei para aqui para a minha apresentação do Meet, vou conversar, né, cara a cara com os alunos, estou olhando o chat ali, volto aqui, ativo o meu chat, e aí todo mundo pode contribuir novamente com o chat, e a gente já evita bastante esses assuntos indesejados a serem tratados, certo? Bom, gente, tem aqui uma funcionalidadezinha que é, né, para organizar a gente, quando quiser fazer pergunta, estou falando com vocês não, tá? Quando quiserem, fiquem à vontade. Mas, Ô, né, James, na aula precisa um mínimo de organização, quando quiserem fazer pergunta, levanta a mão. Você vai lá, bota para levantar a mão. Alguém faz isso aí, por favor, porque para mim não aparece. Pronto, show de bola. Então, tanto tem o alerta sonoro, tá? Um plinzinho que aparece aqui, que chega aqui, como tem também a mãozinha, né, daquela pessoa que levantou a mão para poder fazer uma pergunta, tá bom? Pode fazer. ô, Jamerson, não sei se você vai falar sobre isso, já pegando essa parte aqui. Como é que a gente faz a frequência? Não sei se você iria falar sobre isso. A frequência para colocar no chat. Então, Silvana, no caso da frequência, a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, no estado, né, como já tem assim o controle próprio, que é por meio das atividades, quem faz atividade acaba ganhando frequência. A gente faz essa relação. Mas na prática de escola privada, primeiro, eu comecei no momento que você bota para gravar a aula, tem aí o chat também fica uma lista gravada, tá? Então, eu reservava, sei lá, os 10 minutos finais e dizia, gente, olha, no chat agora vocês colocam só a frequência de vocês, tá bom? Então, eu deixava aí esse finalzinho, né, do chat só para frequência. Quando for lá salvar no Google Drive, vai ficar salvo um arquivo do vídeo e outro arquivo do chat. Eu pegava isso daí e colocava. Mas ainda assim, isso despendia muito do meu tempo, porque eles colocam totalmente fora de ordem. Então, eu comecei a fazer do seguinte modo. Eu fiz um formulário para a frequência. Tá? Dá trabalho também? Dá do mesmo jeito. Infelizmente, a Então, vida... no caso, então, nesse caso, desculpa interromper, então, nesse caso, eu faço um Google Form, copio e colo no chat, é isso? Sim. Copia o linkzinho do Google Forms no chat, tá? Certo. O legal do Google Forms é que você tem um acesso mais dinâmico para ele, né? Com relação à frequência. Já na questão de salvar no Drive, são vários arquivos que ficam salvos. Aí você acaba perdendo esse Bastante. acesso se você não for assim bem organizadozinho. Entendi. E assim, de forma bem sincera, eu odeio burocracia, odeio. Quem é que Se gosta, né? pudesse ter um marcador de frequência com digital para os alunos, seria ótimo. O aluno batia lá na frente e pronto, entrava na escola, já estava registrada a frequência, tá? E Tá daí bom, cada um obrigada. ia fazer sua parte, né? Cada um ia fazer sua Seria parte. ótimo. Ô, James, Pois uma não, perguntinha rápida, eu garanto que essa vai ser a última. nada, pelo amor de Deus, Não pode vou fazer. incomodar mais. Ó, Eu tô, até quando o meu querido Luciano permitir, vocês podem fazer perguntas aí. Tá? eu tô usando forms agora, né? Aprendi a fazer uma frequência. Agora eu tô ainda com dificuldades quando eu quero dessa planilha, né? Da frequência que tá aqui é gerada pelo forms. Quando eu vou salvar, quando eu salvo na minha área de trabalho no computador, aí ele pede porque a conversa para o Excel,
eu não estou sabendo. Está ficando desarrumada a planilha, por causa da terminação. Aí, eu não sei se isso aí leva muito tempo ou é simples para fazer. Ó, se Como é ele que você ficou consegue, como é que você consegue salvar na área de trabalho, por exemplo, computador? Na verdade, eu pego as informações e eu coleto direto do Forms, tá? Eu vou. Já imprime direto, é? Assim você quer dizer? Eu nem imprimo, na verdade, né? Como tem o Sageal, aí o Sageal ele tem aquelas frequências, né? Aí eu imprimo as frequências do Sageal, entendeu? E aí já fica bem organizadozinho, né? Sim. E daí essa ideia, né? Óbvio que eu peguei da minha esposa, que ela é que gosta dessas organizações aí. Eu sou avesso a essas burocracias, de verdade. Por mim, o professor ele tem que focar na criatividade para dar uma aula top. É o que ele teria que fazer. Burocracia inventasse em qualquer outra coisa. Porque senão a gente teria feito, desculpa aí, né? Se tem alguém que é da área burocrática, a gente teria feito concurso para essa área, para a área burocrática. Mas eu não sei por que diabo inventam de encher o professor de burocracia. Com tanta Então, coisa. sabe, eu sou avesso a essas coisas, cara. Eu gosto da prática, eu gosto que me bote numa sala de aula para eu dar aula, sabe? E ali sim a gente tenta motivar o aluno de todas as formas possíveis, porque o que falta para o aluno é isso, é motivação, gente. Ave Maria, já pensou se a gente enchesse realmente esse aluno com a burocracia que estão metendo para a gente, né, da SEDUC, das secretarias municipais diversas? Já pensou se a gente chegasse para o aluno e fizesse um negócio desse? Ave Maria, o aluno desistia em 2 tempos. Aí, assim... Principalmente lidar com a tecnologia tem que ser bem objetivo, bem pragmático. Tem que ser. Como fazer arrudeio, não. Foi por isso mesmo que nessa formação de hoje eu ainda tinha feito um PowerPointzinho, mas aí, ao longo dela, vocês viram que eu nem utilizei esse PowerPoint. Porque, assim, é objetividade. E ficou bem produtivo, é isso. A gente tem que trabalhar com objetividade, já basta de burocracia. Né? Então, assim, respiremos. Eu imprimo aquelas planilhas do Sageal, tá? E eu coleto os dados direto do Forms, tá? Se o senhor coloca... entendi. Você, no caso, seleciona, copia e cola. É assim? Você não precisa salvar na área de trabalho, por exemplo. Não. A questão é que quando eu vou salvar na área de trabalho, ele fica aí todo não aparece a janelinha, ordem, né? Não aparece a janelinha com o nome que você botou lá no Forms. Aí você, quando vai salvar, a terminação é CS alguma coisa. Aí dá conflito, porque quando vai para o Excel, né, apesar do Excel ser uma planilha, ele diz que aí sai toda... Não é compatível. Não é compatível, exato. Aí eu queria saber o porquê. Eu vou ficar devendo isso ao senhor, de verdade. Certo, porque não descomode, não. Só como foi uma não é da minha curiosidade. prática, não, tudo bem, mas eu vou testar hoje. E aí eu mando a resposta pelo Luciano, então até depois eu pego o seu contato, o Luciano passa o seu contato e eu passo para o senhor também, certo? Porque como não é da minha prática, realmente eu não sei te orientar com relação a isso, certo? Tio Lima, o senhor levantou a mão. Isso, levantei a mão, já abri o microfone, já fiz um bocado de coisa aqui. Pode fazer, pode falar. Meu amigo, é o seguinte, eu e o professor Cícero, nós trabalhamos com ensino religioso. Então, a gente prepara todo o material a partir daquilo que a coordenação nos passa, né, como o mote para a nossa quinzena, mas, ultimamente, a gente tem apenas feito... alguns áudios para os alunos, justamente porque a gente está ficando preocupado em trabalhar com o MIT e, de uma hora para outra, acontecer uma invasão, uma coisa desse tipo, e que venha porque a gente trabalha com alunos do 6º ao 9º ano, ou seja, a gente trabalha quase com crianças. Entendi. E diante das coisas que a gente tem visto ou tem escutado por aí, né? Inclusive teve uma professora que mostrou algumas coisas que entraram durante uma aula, então a gente ficou preocupado. Então o que eu gostaria de saber de você, né? Lógico, tem todo esse lado bom que você está falando aí,
Mas o que é que nós temos para nos precaver para que a gente não caia numa situação dessa? Era isso que eu gostaria de saber de você. O senhor fala com relação à invasão da aula remota? Isso. É exatamente essa parte que pede permissão, né? A melhor ferramenta é essa logo do início, tá? Que eu estava até mostrando para vocês, que eu disse, olha, eu sei que a gente ainda não iniciou a formação, mas eu vou mostrando para vocês. E as pessoas, para poderem entrar, elas têm que pedir permissão. Então, assim, é óbvio que, assim, como a gente está lidando com pessoas aqui diversas, e eu não conheço boa parte das pessoas, boa parte de vocês, eu fui permitindo todo mundo, tá? Então, todo mundo que ia aparecendo, eu fui permitindo. Mas, com relação ao aluno, a gente vai saber, né, mais ou menos, quem é aquele aluno dali, tá? E se for, como eu mostrei para o senhor, se for pelo Google Sala de Aula, é ainda melhor, porque, obrigatoriamente, para entrar na sua sala de aula virtual, ele vai precisar fazer login, tá? Pelo e-mail institucional dele. Então, ele só entra se ele tiver acesso ao e-mail institucional. Senão, ele não entra. A não ser que algum coleguinha que já entrou na sala, ele compartilhe o link. Aí era Mas isso que eu aí queria. recai naquela barreira da permissão. O bom é isso, porque recai na barreira da permissão. Se entrar por qualquer outro e-mail que não seja um institucional e daquela instituição, tá? Não é qualquer e-mail institucional, não, daquela instituição, aí precisa de autorização sua. Então, tipo, tô pelo Google Sala de Aula, né? E por lá eu abri minha sala virtual. Apareceu uma mensagenzinha para permissão, já é suspeita. Por quê? Porque, na teoria, é para que todos os alunos entrem por lá pelo Google Sala de Aula, tá? De vez em quando é no celular, a maioria dos nossos alunos acabam acessando pelo celular. Quando é pelo celular, que eles clicam no link, né, de entrar no Meet, o celular, ele em vez de pegar o e-mail que é daquela sala, ele pega o e-mail principal do celular. Tá? É aquele e-mail que você deixa cadastrado lá para poder salvar a agenda, para poder salvar foto, essas coisas. Aí pode ocorrer disso daí, de o seu aluno ter entrado pelo Google Sala de Aula, mas quando foi adentrar, como está pelo celular, ele adentrou por outro e-mail. Ainda assim, vai pedir sua permissão. Você só permite se quiser, tá? Então, essa é a nossa segurança, né, de algum maluco aí adentrar na nossa sala de aula e falar qualquer coisa, certo? E o ideal mesmo, gente, né, eu sei que pode parecer, né, algo assim, sei lá, um Big Brother da vida, mas o ideal mesmo é deixar gravando, tá? Toda vez que tem aula remota, né, principalmente, agora que está o ensino híbrido, né, na escola privada, de verdade, eu só boto para gravar quando tem alguma coisa assim, sei lá, algum aluno, uma boa quantidade de aluno está sem internet, então eu boto para gravar, porque de toda forma, né, é uma aula que eu estou lá na sala de aula, então o que vier a ocorrer é dentro da escola mesmo que a gente resolve. Mas quando era dessa forma aqui, remota, aí eu deixava gravando todas as aulas, porque aquilo dali é a minha proteção, sabe? A gente pode pensar que, querendo ou não, tá me vigiando, mas aquilo dali é a minha proteção. E chegou aluno, no final do ano, para dizer que o professor Jamerson, e olha só, viu? E olha que eu sou um dos professores que mais tenta ajudar, né? Mas, assim, chegou para dizer que o professor Jamerson não tinha dado a aula tal, do capítulo tal, e tinha cobrado na prova. Aí eu disse, olha que coisa mais linda, você ter a gravação da aula. Aí eu disse, o mais interessante é o seguinte, que esse aluno estava na sala. Ou seja, né, ele foi lá, logou e não assistiu a aula. Voltou só na hora da frequência, pediu com certeza algum aluno para avisar ele, algum colega para avisar ele quando era a hora da frequência, certo? Então é isso, a gente tem que se assegurar, né?
Deixa eu ver aqui o chat. Silvaneide também levantou a mão. Não sei se ela manteve a mão levantada. Não sei. Acho que baixou agora. Deixa eu ver o chat aqui. Eu fico com a lista e vejo no chat. Isso é muito legal. É muito bom, porque aí a pessoa já não deixa trabalho para outra hora, né? Querendo ou não, a frequência, tá, professora Norma? A frequência é algo que tem que ser realizado dentro da sala de aula, né? Então, é um momento que você tem que demandar ali do tempo da aula para a frequência. Então, quando a gente deixa para outro momento, aí, tipo, pode parecer pouco, né? 5, 10 minutos que você vem a perder fazendo uma frequência depois. Junte isso, multiplica isso, né, por 15 turmas e multiplica isso aí por, sei lá, 2, 3 aulas para cada turma na semana. Você perde muito do seu tempo, tá? Então, sem dúvida, isso daqui é uma ótima ideia de você já deixar a lista de frequência impressa, né, direto do Sageal e ir marcando à medida que os alunos forem colocando, porque é um tempo da sua aula que você tem que determinar para isso mesmo, tá? Ô, Jamerson, mas quanto a isso, eu sou mais aquilo que você disse antes. A frequência do meu aluno é a devolutiva que ele dá da atividade sem feita. Dúvida, sem dúvida. Tá? Para mim, o aluno pode entrar, como você disse, o aluno entrou, registrou a presença dele ali e saiu. O que esse aluno lucrou dessa aula? Isso daí é. Para mim, é aquela história. É como eu estou ressaltando aqui, né? Eu sei que os especialistas dizem a importância dessa parte burocrática, mas essa burocracia, no final das contas, não leva a coisa nenhuma, não. Não leva a coisa nenhuma, não. Eu vou saber que o aluno realmente, pelo menos, copiou um trabalho do colega, se ele me entregar. E olha que eu estou indo no nível máximo, né? Ele pelo menos copiou do colega. Né? Copiou do colega. Se ele me entregar. O que adianta? O aluno foi lá, registrou todas as frequências na sua aula e não entrega uma atividade. Para mim, esse aluno, desculpa, mas esse aluno não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Né? Querendo ou não, o meu feedback, né, é exatamente essa devolutiva, né, que ele me dá das atividades, e aí eu posso dizer para ele onde ele está errando, onde ele está acertando, tá? É importante estar presente, mas corpo presente, de verdade, né, só precisa ser velado, né? Nada mais do que isso, tá? É o que eu penso, né? Ou seja, aqueles sonhos ali de um corpo presente já se foram, né? Tem que fazer valer do que estão vivos. Então, assim, o aluno que me entrega atividade, pode ter faltado todas as minhas aulas, mas entregou todas as atividades, eu digo, por algum motivo você faltou as minhas aulas, mas que bom que você corre atrás. E é aquela coisa, eu sei que eu não sou imprescindível, eu sou aquela pessoa que eu não posso faltar, porque sem a minha pessoa o aluno não vai conseguir. Pelo amor de Deus, gente, é ignorância do professor que pensa um negócio desse. É ignorância do professor. É óbvio que o professor tem o valor dele. E daí cabe a cada um de nós demonstrar esse valor, né? Mas a gente sabe muito bem que cada ser humano ele tem um potencial muito grande. E mesmo os nossos alunos de escola públicas que são tão massacrados, eles têm um potencial muito grande. Haja vista este ano, que foi um ano tão deficiente para o aluno de escola pública, e quando eu comecei a ver lá no Instagram os alunos colocando, fui aprovado nisso, fui aprovado naquilo, pelo amor de Deus, meu coração encheu de alegria demais, porque eu sei que eu não dei 20% de contribuição para isso. Eu sei disso. E o aluno ainda assim conseguiu. A gente sabe muito bem no Estado que, infelizmente, o ensino foi deficiente. A gente não conseguiu realmente formar esse aluno, preparar para um Enem. Espera-se que tenha formado para a vida, né? Porque aquele diálogo que a gente tem que ter com o aluno, aquela proximidade, entender a dificuldade que o aluno está passando, né? Isso daí é muito importante. Mas, assim, quando o aluno chega e diz, fui aprovado, isso daí é uma prova cabal de que o professor,
né, o professor ele tem uma parcela significativa, mas o aluno também pode conseguir, se ele correr atrás, né? Se ele correr atrás. Mas lembre-se que o professor foi o único profissional que não quis trabalhar na pandemia. Deixe disso, pare com isso. Bora lá, ver se tem mais alguma pergunta. Como coordenação, foi o que sinalizamos. Cuidado na permissão, certo? E tem aqueles que conseguem entrar, mas falam comigo no privado. Não, acho que não tem mais perguntas por hora. Gente, as demais ferramentas, né, que vocês podem ver aqui, tem o levantar a mão, aqui são os básicos, né, que é o do microfone, você pode ligar e desligar. Esse daqui é para sair da chamada, tá? E esse daqui é para desativar a câmera. Você vem aqui nesses 3 pontinhos do lado, tá bom? E daí, ó, eu ia falar sobre isso daqui, mas para não dar complicação na aula de hoje, ó, já me empolguei, para não dar complicação nesse momento de hoje, né, eu não vou falar sobre isso não, porque aí vai complicar, tá tudo tão bom, tá tudo tão belo, né? Para que complicar já no final? Então, bom, a gente tem aqui a opção de interromper, layout daqui de como vocês podem ficar, né? Se de repente não gostou da forma que está aqui, vocês podem alterar esse layout, certo? Para deixar, ó, a quantidade de pessoas que podem ficar aparecendo, né? Você pode marcar aqui, pode colocar para ser destaque. Destaque é a pessoa que está falando, tá bom? Então, você pode colocar como destaque, né? Toda vez que a pessoa for falar, já fica como destaque na tela. Você pode dar esse destaque também aqui, ó. Tio Lima, né, que está contribuindo ainda agora. Se eu quiser que ele seja o destaque, né, desse momento, aí eu chego e boto aqui, ó. Aí ele fica como destaque aqui nesse momento. Gostou, Tio Lima? Agora, essa camisa é que ficou horrível. Eu vou até diminuir e excluir o senhor daqui da reunião, diga-se de passagem. É isso, não faça isso não. Saudações rubro-negras. Eu cresci a imagem do Tio Lima e veio um negócio assim, sei lá, um negócio meio estranho aqui para perto de mim. Né? Gente, além disso, né, você pode fixar, certo? Você pode excluir a pessoa da reunião, pode remover, tá enchendo o saco, do mesmo jeito que a gente tira da sala de aula, a gente tira da reunião também, tá? Que é, né, o nosso espaço de sala de aula, certo? E assim, no demais, eu acho que é isso. É isso. Tá? Eu acho que toda a contribuição é o que a gente pode utilizar, né, no nosso cotidiano de sala de aula, sem precisar complicar tanto. Tá? É isso daí, certo? Espero ter cumprido assim, com a missão que me foi dada pelo professor Luciano. Tá? Espero que vocês tenham tirado dúvidas. Se tiverem dúvidas, podem compartilhar, né, fazer por intermédio do professor Luciano, que a gente vai tentar tirar. Professor Arquimedes, eu vou ver se eu faço aquela situação que o senhor, né, demandou, tá? Vou ver se faço ainda hoje e mando a resposta, tá bom? E é isso. Parabenizo você pela sua forma de trabalhar, simples, humilde e bem didático. É isso aí que a gente precisa. Sempre. A gente não precisa de burocracia. A gente tem que calçar a sandália da humildade. Todo dia a gente tem que fazer isso. Tá? Todo dia. A gente não pode esquecer disso, não. Quando você estiver se achando melhor, você vai lá e diz, eu não sou nada. Pois é, verdade. Porque isso é que nos faz evoluir um pouquinho, viu? Não é muito, não. Isso é o que nos faz evoluir um pouquinho. Tá? Agradeço bastante a cada um de vocês. Foi ótimo, viu? Cara, Luciano, obrigado por ela, viu, Silvaneide? Pela oportunidade. Tá joia. Jamerson. Pode falar. Depois gostaria de pegar seu contato, se não for lhe abusar, fazer desde já um convite para uma outra instituição, mas isso a gente poderia conversar depois, se não for abusar da sua boa vontade. É isso, em momento algum, viu? A gente está aqui para tentar aprender e compartilhar, né, ao máximo. Que bom, porque foi ótimo, muito esclarecedor. Eu percebo que muitos de nós, né, não usa essa ferramenta ainda
por justamente ter esse medo de perguntar, de mexer, né? E eu acho que quanto mais professores tiverem acesso a essa ferramenta, será melhor, porque é uma Melhor. forma até, Legal. inclusive, de ser um mais para a gente, né? Sair do WhatsApp, né? E de outras ferramentas mais simples. Essa nos dá uma garantia melhor, pelo menos de qualidade da aula, né? Que seja melhor. As poucas oportunidades que a gente tem nesse momento, né, de aula remota. Então, eu acredito que seria de grande ajuda para outros professores também. Aí eu gostaria de que você pudesse também compartilhar da sua experiência em outras instituições. Obrigada. Sem Sem dúvida, falar já agradeço, alunos eu já agradeço. Tá Desculpa. bom. Pessoal, mais alguém quer falar algo com o professor Jamerson? Beleza. A Edileuza. Edileuza, Edileuza ia fica à falar. vontade. Fica à vontade, Edileuza. A Edileuza é a diretora lá da escola. Cadê ela? Seu microfone está desligado. Agora. Eu dei uma fugidinha ali para abrir uma porta, mas assim, eu estava falando, né, com a Silvaneide, ela colocando que é uma ferramenta importante, e aí a gente ressalta, assim, do prazer que o aluno tem nesse contato. Eles adoram e a gente percebeu o quanto isso é importante nesse início de ano agora, 2021, eles já estão, assim, angustiados de estarem fora da sala de aula, porque quando eles estão lá dentro, eles estão angustiados para sair. Quando eles saem, aí a gente percebeu que eles estão angustiados para voltar. E aí eles nos deram uma resposta muito boa nas aulas, gostaram demais da participação, ficam muito felizes, a ferramenta é maravilhosa. E quando a gente consegue mexer com ela, melhor ainda. E assim, fiquei muito feliz, a formação foi ótima, realmente. Como disse Silvaneide, esclarecedora, foi muito boa mesmo. Parabéns, Jamerson. E assim, só dizer da minha alegria de poder estar aqui participando, de ter a oportunidade, né? Vi que a escola aderiu. A escola está aqui quase que 100%, né, Arquimedes? Conseguimos um grande número de professores participando. Isso é muito bom, né? É uma maravilha a gente poder aprender. É sempre bom a gente estar adquirindo conhecimento, né? Ainda mais com essas parafernálias que até bem pouco tempo a gente não conseguia utilizar, né? Muita gente se acomodava, na verdade, muito professor se acomodava, porque é um trabalho a mais, você tem que pesquisar, tem que aprender, né? A correria do dia a dia, você acaba não parando para aprender um pouco mais, e agora a gente foi obrigada a isso. Então, que bom que você está aqui conosco para tirar dúvidas, né? E quem sabe voltar em outro momento para falar de outras coisinhas mais, assim, a questão do Google Sala de Aula, que também o Classroom, né? E também, para algumas pessoas, é um bicho de sete cabeças. Eu mesmo não lido muito bem com ele ainda estou aprendendo. É uma outra formação que vai ser muito bom. Então, assim, é só agradecer a vocês pela oportunidade, né, Luciano? Mais uma vez, Agradecer eu te pela agradeço o oportunidade convite, tá? de estarmos aqui, né, de termos sido convidados para isso, para esse momento maravilhoso. Foi muito bom. Obrigada a todos. E é um prazer voltar ao Rosalva Pereira Viana, mesmo que seja de forma virtual. Foi a minha primeira escola no estado. É isso mesmo, professora. Lembro muito de Vossa Excelência, né? Como sempre, muito dedicada, né? O prazer foi meu quando o Arquimedes, a gente conversando, Arquimedes foi meu colega de... O Arquimedes, ele é o Coringa, né? Ele tem um bocado de formação, no mínimo ele tem 3.
Geografia, História e também Direito. O cara é o Coringa. Então, assim, eu conheci lá na UFAL o Arquimedes, né? E naquela época eu tinha cabelo também, e ele também, mas já faz tempo. E aí o Arquimedes, de pronto, a gente já se sentou, já organizou. Eu digo, não, com certeza, vamos, sua escola está convidada, vamos fazer junto mesmo, a parceria, como o Jamerson disse, né, na primeira mensagem dele, né, que aí vamos fazer junto, né, a frase, né, a Dalila Ferreira, vamos fazer junto, vamos rir junto, vamos criar, e é sempre junto mesmo que nós vamos fazer. Eu gostaria de agradecer o professor Jamerson imensamente, né, a professora Carla, porque foi através do intermédio, a nossa professora Carla, professora de ciência da Escola Rosalva Pereira Viana, através dela nós conhecemos o professor Jamerson, né, professor Lima já conhecia, né, de outra escola, né, pelo que deu para entender, e dizer que, Jamerson, você ficou meio... como você falou na aula, né? Depois você botou, eita, aula, me empolguei, formação. Eu quero te dizer, cara, que você realmente deu uma aula aqui, né? Você deu uma aula, primeiramente, de humildade, né? E depois, com todo o seu saber e o seu desenrolar da ferramenta, a gente sente que você tem prazer e que realmente você sabe do que você está falando, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Jamerson, dizer que foi uma honra para a Escola Rosalva Pereira Viana, dizer também que para o professor do Rosalva Pereira Viana e também do Holanda, né, do Buarque de Holanda, que a gente tem que treinar. O Jamerson deu uma contribuição, mas na verdade, você só vai saber pondo em prática, né? E como ele disse, se realmente restar dúvida, vai lá, dá uma cutucada lá nele, que ele vai responder aí, vai saber te responder. A palavra de hoje, Jamerson, e o pessoal, né, do Buarque de Holanda e também do Rosalva é gratidão, né? Gratidão primeiramente a Deus, né? Depois a essa nossa união, né? E que venha a vacina para a gente voltar aí para um sistema presencial, mas lembre-se, o normal ele não vai ser mais normal. A tecnologia ela veio para ficar e com pessoas assim nós vamos longe. Com pessoas, né? igual o Jamerson, nós vamos longe, né? Então, parabéns a todos. Muito obrigado por tudo. Arquimedes, você quer falar? Agradecer, Luciano, mais uma vez, né, por você ter proporcionado para a minha escola esse momento. E para os professores também da sua escola. É uma parceria que começa hoje e que eu espero que permaneça, né, para sempre, porque você sabe que nós estamos nessa luta e muitas vezes a gente é angustiado, a gente compartilha, né, as nossas angústias e a gente tem nos ajudado, né, em todos os sentidos, de maneira crítica, quando deve ser crítica, de maneira, né, solidária, quando deve ser, de maneira, como é que se diz, dessa forma, quando a gente precisa de uma informação de alguém tão capacitado como o professor Jamerson, simples e que deu uma aula de como se deve trabalhar, né, didaticamente, com a maior tranquilidade, né? Aos poucos foi até descobrindo algumas ferramentas do MIT, porque isso aí foi proporcionado pela forma como ele envolveu a gente nessa formação hoje. Então, agradeço, Luciano, mais uma vez. Boa noite para todos e para todas. Boa noite a todos, agradeço pelas palavras. Viu? Agora o Jamerson. Boa noite a todos, agradeço pelas palavras. Né? Como eu ressaltei, a gente
não sabe de quase nada sozinho, né? Mas também a gente não é leigo em tudo. Então, assim, se a gente for compartilhando essas informações, esses conhecimentos, juntando tudo, dá algo bom, tá? Se cada um de nós formos compartilhando esses conhecimentos, juntando tudo, dá algo muito bom, diga-se de passagem. E daí eu relembrava, o tio Lima, eu acho que não está mais aqui, mas eu relembrava que eu sentava lá Pra assistir o jogo do Flamengo, ele. eu sentava lá na mesa da sala dos professores, né, e daí era uma aula, basicamente. Muitas das vezes eu ficava até caladinho lá, só escutando tudo, aprendendo, tentando captar o máximo possível de conhecimento que era gerado ali naquela mesa de compartilhamento da bolacha pedagógica, né? E a fala é sempre muito bom você sentar com professores, né? Sempre muito bom porque, primeiro, não falta assunto, né? Não fica monótono, não falta assunto. E segundo, você aprende demais, né? Como eu sou da biologia, eu digo que você aprende por osmose, né? Só de estar ali pertinho você já consegue. Eu não gosto desse termo, mas eu vou utilizar, absorver muita coisa, tá? Você consegue absorver muita coisa. Então, assim, agradeço a todos de verdade. No que eu puder contribuir, né? Eu fico aí à disposição e uma boa noite a todos, certo? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite, Valeu, boa Os noite. colegas do Aurélio, do Oswaldo Viana, tudo de bom para todos. Boa noite. Saúde e paz.